Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo dessa nossa série. O meu nome é Paula Frota, eu sou mãe da Júlia, meu anjo de luz, como vocês já sabem. Bom, a gente tá ali no hospital, hoje já é segunda-feira ali nessa nossa jornada, né? O dia passa, de domingo para segunda, depois de ter passado um dia inteirinho naquela sensação de renascimento, de que a Júlia havia sido curada, de ter rezado muito, de ter me conectado muito com a minha fé. Na madrugada seguinte, parece que o chão se abre e que minha fé quase que vai esvaindo pelo ralo. Ali, diante daquelas circunstâncias, eu continuo rezando, eu continuo pedindo sabedoria, eu continuo pedindo daí força para as pessoas que estão à minha volta, eu peço para os meus amigos, os meus familiares mais íntimos, para que eles rezem, para que eles estejam comigo naquele momento, para que a minha fé não falte, que naquele momento eu peço para que eles rezem, para que eu consiga renovar minha fé, que essa fé volte para mim de novo, porque eu não podia esmorecer naquele momento. Eu passo a madrugada contando pra Júlia por que eu quero que ela fique, né? Porque, é claro, eu tinha dado o direito dela de fazer as escolhas dela, eu tirei dela a responsabilidade de suprir qualquer necessidade minha, mas eu precisava saber que ela precisava saber que a mãe dela estava ali desejando que ela também ficasse, que a mãe dela estava ali querendo que, né, também lutando por ela. Eu não estava ali só de passagem, que tinha uma pessoa ali com garra, com força, né, que estava ali lutando mesmo por ela, junto com ela, fosse o que fosse. Então na segunda-feira o dia se passa, a gente continua ali cantando, conversando, nosso coração já está muito mais calmo, o Luiz volta para o hospital, a gente conversa, a gente consegue elaborar. Então a paz volta a reinar, a tranquilidade, a serenidade volta a reinar. Até que os médicos chegam com um exame não muito bom e eles nos dão a seguinte notícia. Eles falam que o cérebro da Júlia não estava correspondendo, o cérebro da Júlia já não estava respondendo mais e que provavelmente a Júlia, diante daquele cenário, daquele quadro, de que, já que ele não estava respondendo, se essa oxigenação, se durante aquela noite aquilo não revertesse, o que não estava mostrando que ia reverter, que provavelmente a Júlia, ela não acordaria, ela ficaria assim, em coma mesmo, né? Ela ficaria naquele coma profundo, ou se acordasse, ela já ia acordar com muitas sequelas. Então essa foi a nossa primeira notícia de impacto. A gente, depois de ter elaborado todos os nossos medos, a gente recebe aquela notícia e fica um pouco confuso, um pouco aflito, mas ainda não desestabiliza 100% a gente. Nosso coração aperta, a gente começa a questionar o porquê, será que esse era mesmo o caminho? Mas a esperança ainda está ali, ainda não foi decretado, ainda havia uma possibilidade do cérebro da Júlia responder durante aquela madrugada, né, daquilo ali ainda ser revertido de alguma forma. Então a gente respira fundo, a gente decide esperar as coisas passarem. Quando eu recebo essa notícia, eu, já com medo da noite anterior, eu saio um pouco, eu falo, não, eu preciso sentir essa emoção, para eu conseguir esperar ela decantar, para eu conseguir, então, retomar a minha fé e retomar a minha força, eu preciso sentir isso. E ali eu entendo que sentir, quando a gente se propõe a sentir algo e deixar aquele algo vir à tona e tomar consciência dos nossos medos, das nossas angústias, não quer dizer que você não vai conseguir voltar ao seu centro, não quer dizer que você vai se desesperar eternamente por alguma coisa, apenas quer dizer que você é humana e que nós somos duais e que tá tudo bem, a gente consegue ter fé e força e ao mesmo tempo sentir um pouco de desespero, né? Ao mesmo tempo se sentir desestabilizados. Basta a gente se deixar sentir, sabe? E foi o que eu fui fazer. Eu pedi pro Luiz ficar no quarto com a Júlia, conversando com ela, fazendo companhia pra ela, que eu precisava de um momento só pra mim. Então eu saio, vou pro solário, tava um dia super bonito, tava um sol. Eu ligo pra minha mãe e eu falo, agora chegou a hora de eu aprender a ser sábia. Eu estou aqui como mãe da Júlia, entregando tudo o que a Júlia precisa. Mas nesse momento eu preciso de colo. Nesse momento agora, por um pouquinho, eu preciso desabafar, eu preciso desse colo, eu preciso ser filha agora. Eu preciso também receber esse amor. Então eu ligo pra minha mãe e eu chorando, eu falo pra ela, mãe, parece que o cérebro da Júlia não vai responder mais e que ainda que a Júlia acorde, ela não vai mais ser aquela criança que a gente conheceu. E eu só queria meu bebê de volta, né? Eu queria pegar a Júlia agora, eu queria ir embora pra casa, eu queria fingir que isso não aconteceu, eu só queria minha filha de volta.
E ali a minha mãe me acolhe. Ela fala que se fosse possível, ela seria a primeira a bolar um plano de fuga e a gente roubaria a Júlia do hospital. O que me faz rir, né? E faz ver o quanto por amor a gente pode fazer loucuras por alguém. E ela diz que ela entende, que ela sabe que é cruel, porque eu tive meningite com 6 meses. E eu fiquei 28 dias internada. A minha mãe também não podia me pegar no colo. E ali naquela internação, a minha mãe também sentia todo instante esse medo. Ela sabia do que eu estava passando. E ela a todo instante tinha vontade também de pegar o bebê dela e ir embora para casa. Então ali naquele momento, a minha mãe ainda virou para mim e falou assim: eu vou para o hospital, eu fico aí, né, com você. E eu falei: não, você não pode vir para cá. Eu preciso de você agora aqui pelo telefone. Mas você não pode vir para cá, porque eu não posso me destabilizar. Agora está na hora de eu ser mãe da Júlia. Eu não está no momento de eu ser filha. Eu preciso ser mãe dela. E se você estiver aqui, eu não vou conseguir ser mãe da Júlia. Porque eu vou querer ser filha porque está doendo. E ali, diante disso, a minha mãe concorda em não ir, apesar dela ficar muito brava. E eu desligo o telefone porque já havia chorado, já havia contado para ela os meus medos, as minhas angústias, já havia recebido aquela atenção, aquele colo que a gente precisa, mesmo à distância, nem sempre um colo. E ali eu entendi que esse colo que a gente precisa, ele é uma palavra, ele é um sentimento, ele é um acolhimento. Ele não precisa ser físico, sabe? Minha mãe não precisava estar ali para me abraçar ou para me acolher. Ela só precisava ter parado aqueles 5 minutos e ter me ouvido como ela fez. Então eu desligo o telefone com a minha mãe e eu ligo para uma outra amiga minha, que é uma amiga que, né, é uma pessoa muito querida na minha vida, a Bel. E ali eu começo a contar pra Bel o que estava acontecendo. E eu falo: Bel, eu preciso agora restabelecer, já recebi o colo, eu já recebi o carinho, eu já fui a filha, agora eu preciso voltar a ser mãe, mas eu preciso voltar a ser mãe que a Júlia precisa que eu seja. Eu preciso voltar para aquele quarto e continuar serena, e continuar passando para minha filha todo o amor que ela precisa. E eu preciso voltar a entender que tudo é perfeito como é, e que tudo acontece de acordo com as nossas escolhas, né? E que não existe mal ou bom. Existem apenas circunstâncias e que diante daquilo a gente está fazendo o melhor que a gente pode e que eu vou conseguir pegar de tudo isso e fazer o melhor que eu tenho, sabe? Eu vou conseguir estar ali para minha filha. Então eu e a Bé, a gente começa a conversar sobre fé, sobre as cronologias do universo, sobre como tudo funciona, sobre as escolhas que a gente faz na nossa jornada. E ali naquela conversa eu vou serenando, eu vou reencontrando aquelas verdades daquela primeira noite, lembra? Que eu passei ali e eu fiquei me perguntando o que era Deus, o que era a morte, o que eram as leis universais, no que eu acreditava de fato da vida, né? Sobre todas aquelas certezas que a minha alma trazia dentro de mim. Eu fui me reconectando com tudo isso, fui me reconectando com essa minha fé, com essa minha sabedoria. E a fé que eu tinha começou a voltar de novo. Eu comecei a ter mais força, a ter mais fôlego. Então eu me senti pronta para voltar para o quarto da Júlia. Eu volto, continuo ali com a minha filha, continuo implorando para os médicos: posso pegar ela só mais um pouquinho? Minha filha tá com saudade de mim, eu tô com saudade dela, eu preciso pegar minha filha no colo de novo. Eu recebo a notícia de que eu posso começar a extrair o leite, porque a Júlia vai voltar à dieta normal, então ela não vai mais tomar soro, então eu começo a extrair leite. E aquilo me dá mais uma alegria, que eu começo a falar pra ela: filha, você vai receber o leite da mamãe, tem tanto amor aqui, tem um monte de nutriente que vai ajudar seu corpinho a ficar mais forte, né? E a gente vai estar, de alguma maneira, a gente vai estar juntas de novo, né? Você vai receber isso de novo de mim. Então eu começo enquanto eu tiro o leite ali, eu começo a contar isso pra ela. E ali naquela sensação, naquelas emoções, o dia se passa, a noite chega de novo, mais uma vez o Luiz precisa ir embora. E tudo bem, né? Ali eu já tô tão familiarizada em estar ali com ela, a gente já tá tão feliz, e ali eu começo a rezar. E aquela próxima noite que se passa, eu só rezo, eu só digo pra Júlia o quanto ela é forte, o quanto ela é capaz de fazer as próprias escolhas, que ela é forte, que ela é potente, que ela sabe escolher aquilo que é bom pra ela. E eu começo a dar força para minha filha, para que ela faça as escolhas que são pertinentes a ela, né? Que ela me mostre, eu falo: filha, mostra para mamãe o que é bom para você.
Mostra pra mim, diz pra mim o que você quer, o que é bom pra você e que eu vou fazer. Eu vou estar com você independente de qualquer coisa. Fique tranquila, fique à vontade, sabe? A mamãe tá aqui com você, a mamãe te ama. E ali eu rezava o terço. E naquela madrugada, eu lembro que era uma madrugada muito fria, mas estava uma noite linda. E então eu volto, eu saio um pouco para tomar um café, né? Peço para minha enfermeira ficar ali no quarto com a Júlia. Eu falo, filha, a mamãe vai sair só um pouquinho para tomar um café, porque eu não tinha jantado. E a enfermeira fica ali no quarto, e a hora que eu tô indo pro tomar e pegar o café, eu paro no solário ali para olhar o céu, para respirar um pouco, para rezar. Eu me lembro que ali, sentada sozinha à noite, de madrugada, eu olho pro céu e falo, Deus, tá, é tudo isso mesmo, né? É desse jeito mesmo que as coisas acontecem. Né? Eu tô indo no caminho certo, a gente tá tudo certo, tudo é perfeito como é. E vocês estão aqui me dando força, né? Porque eu vou dar conta de eu, a Júlia e o Luiz, a gente vai dar conta de passar por tudo isso. E ali naquela conversa, eu olho pro hospital e aí eu fico pensando na beleza daquele lugar, sabe? E eu falei, como pode, né? Tudo bem, meu coração tá apertado, tá aflita, minha filha tá ali dentro, mas, nossa, como é um lugar, né? É como se fosse uma estação mesmo. Quantas pessoas não estão ali agora recebendo um diagnóstico positivo, um diagnóstico negativo? Quantas pessoas não estão morrendo nesse momento? Quantas pessoas não estão nascendo nesse momento? Quantos médicos, quantas enfermeiras que não estão ali dedicando a vida com muito amor a cuidar do outro, na necessidade do outro? E eu fiquei ali refletindo sobre isso. Então eu falei, nossa, e eu aqui preocupada só com a minha situação, né? Sendo que tem um universo acontecendo ali dentro. E ali naquele momento eu falei, não, aqui cabe a hora de eu rezar por todas as outras pessoas, né? Por que não comigo? Por que não comigo com outra pessoa? Por que as coisas acontecem da forma que acontecem? Se é perfeito pra mim, então talvez seja perfeito pra todo mundo. Mas cada um de nós, a gente só precisa de um pouquinho de fé, um pouquinho de esperança, um pouquinho de amor. E ali naquele momento, então, eu decidi fazer uma oração para todas as pessoas daquele hospital. Eu fiquei olhando ali e eu consegui ver a beleza de tudo aquilo, sabe? E aquilo me deu mais força, mais fé para eu poder voltar pro quarto e para terminar aquela noite. A terça-feira chega e junto com a terça-feira a gente retoma todos os processos dos exames da Júlia ali. E ali, diante daqueles exames, mais uma vez a confirmação de que o quadro dela se agrava mais um pouco. Os médicos, mais uma vez, dizem pra gente começar a não ter mais esperança. Até que no final daquele dia, naquele momento, os médicos chegam pra gente e falam pra gente de que a Júlia não vai mais acordar. Diante de um último exame que foi feito, eles viram pra gente e falam, olha, Paula, a Júlia não vai mais acordar, não tem o que a gente possa fazer. Por todos os exames até agora, a Júlia está caminhando para uma morte encefálica. E por ela estar caminhando para essa morte encefálica, né, ou ela vai ficar em coma, ela não acorda mais com sequelas, ou ela fica em coma e do coma o corpo dela físico vai debilitando e ela acaba morrendo, ou então ela vai caminhar para uma morte encefálica. Agora são os únicos dois cenários que a Júlia vai caminhar. A hora que eles me trazem essa notícia, o Luiz não tá no quarto. E nesse momento o meu chão se abre mais uma vez, mas aí é de verdade, sabe? Não é só uma angústia, não é só uma sensação, não é uma falta de fé. Na verdade, é como se a hora que eles estão dando essa notícia, eu ali no quarto com a Júlia, é como se a minha alma tivesse sido arrancada do meu corpo, tivesse sido triturada, rasgada, mastigada e jogada ao vento. E eu me vejo caindo e quando ele me bate um desespero tão profundo e tão grande que eu olho pra eles e falo assim, como assim? Tipo, já chorando, já os prantos, falando que não, que era mentira, que aquilo ali não estava certo, que a gente tinha que refazer todos os exames, que eles estavam errados, e aí eles reforçam mais uma vez, explicando por que eles estavam dando aquele diagnóstico, por que eles estavam falando aquilo. E aí eu viro pro médico e falo, eu não quero saber, eu te entreguei minha filha rindo e acordada, você me devolve ela rindo e acordada, ainda que você tenha que me entregar outra criança. E ali a hora que, né, eu falo essa frase, no que eu tô terminando essa frase, os médicos estão comovidos, né, estão com os olhos marejados, um deles já está chorando ao dar essa notícia pra gente,
Quando o Luiz entra no quarto, que ele me vê no desespero, vê os médicos, né, também chorando, também ali comovidos, o Luiz naquele instante pergunta o que está acontecendo. Ele já vai direto pra Júlia pra ver se tinha acontecido alguma coisa. A Júlia tá ali, bonitinha, né? Nada tinha acontecido. Então eu falo pra ele, eles estão falando pra gente que a nossa filha não vai mais acordar. Eles estão falando pra gente que a nossa filha, né, não tem mais o que fazer. Que a Júlia vai, daqui pra frente, ela vai caminhar pra uma morte encefálica. E eles estão falando pra gente que a Júlia vai morrer. E nessa hora que eu coloco tudo isso pra fora, que eu falo pro Luiz, o Luiz começa a ter o mesmo desespero. A alma dele também sai, né? Também é tirada do corpo, também é rasgado, o chão dele também se abre. Só que, sabe aquilo que a gente fala às vezes para as pessoas, ou que a gente escuta? Quando a gente está no meio do furacão, quando a gente está no meio do problema, a gente não consegue enxergar a solução? Foi exatamente isso que aconteceu, que eu vivenciei ele na prática. Quando eu recebi a notícia, que eu estava ali sozinha, tudo, que eu me desespero, que eu falo, que é natural, e que meu chão se abre, e que eu falo tudo aquilo chorando, gritando no quarto, que eu acho que o hospital inteiro ouviu meus gritos, e que o Luiz chega e recebe a notícia, que eu dou notícia pra ele, que ele também começa a gritar e a chorar, porque o chão dele também se abre. A hora que eu vejo ele fazendo isso, e eu olho para os médicos e vejo os médicos, né, um muito comovido e o outro já também chorando, não conseguindo se controlar ali, que eu vejo aquela cena, é como se eu passasse 360 assim no quarto, sabe? Então eu passo pelo Luiz, eu vejo os médicos na nossa frente e meu olhar termina na Júlia. E a hora que meu olhar termina na Júlia, que eu começo a olhar aquela comoção toda, eu olho e falo assim, opa, Paula, volta, peraí, a sua filha está caminhando para algo. Pode ser que a Júlia não acorde ou que ela vá para uma morte encefálica, talvez seja isso que ela esteja escolhendo. Mas acontece que a Júlia ainda está aqui, ela não morreu, ela ainda está aqui, o coração dela não parou de bater, o cérebro dela está aqui, tá tudo, o corpinho dela está funcionando, tá tudo aqui. Ela ainda precisa de você, ela ainda é só um bebê, ela precisa da mãe dela. E a hora que eu me deparo com essa realidade, que eu vejo que a Júlia ainda tá lá, e que eu olho depois de novo pro quarto de novo, e vejo o Luiz chorando, desesperado, eu desesperada, os médicos, aquilo me acalma, é como se, sabe, é como se todas aquelas verdades, é como se tudo que eu tivesse me preparado pro pior, tipo, tivesse sentado em mim, assim, tivesse feito sentido. E eu olho pro Luiz e falo assim, calma, a gente precisa conversar. E aí eu vou até a Júlia e falo assim, filha, desculpa mamãe. Essa notícia a gente entende, a mamãe vai conversar com você sobre isso, mas por hora só ouve a voz da mamãe, não ouve médico, não ouve ninguém, a mamãe vai precisar tirar o papai do quarto um pouquinho, porque ele também tá triste. A gente vai ali fora conversar e eu já volto pra falar com você. Então eu tiro o Luiz do quarto, peço, né, os médicos saem também com a gente sai do quarto, então eu vou conversar com o Luiz pra gente poder estruturar isso dentro da gente. Mas essa conversa eu te conto no nosso próximo episódio. Até lá!